Por que alguns relacionamentos parecem inabaláveis, enquanto outros, diante das menores dificuldades, já desmoronam? Isso se deve muitas vezes à falta de princípios. E neste vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 princípios bíblicos que, se vocês aplicarem, vão com certeza transformar a vida de vocês. Independente se você crê ou não crê. Esses princípios são universais e a Bíblia nos traz com muita clareza. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bora! Fala, família linda, Alex Nielsen por aqui. Para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou psicoterapeuta sistêmico familiar especializado em relacionamentos e o meu objetivo aqui é transformar relações, casamentos e fortalecer a família. E para estreitar esse nosso relacionamento, eu já vou te pedir, já se inscreva aqui nesse canal, aperte o sininho ao lado para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado e, claro, já deixa o seu like, o seu joinha é extremamente importante para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. É dessa forma que o YouTube distribui as mensagens. Quanto mais like você deixa, mais ele distribui essa mensagem. E vá comentando durante todo o vídeo. Eu adoro ler, responder os comentários e muitas vezes, muito do que vocês colocam aqui nos comentários se torna um tema aqui para o canal. O fato é que muitos casais passam por crises de forma desnecessária porque não tem uma base sólida, construída, estruturada no seu relacionamento. E estes princípios que eu estou trazendo para vocês, que eu até digo também são universais, são princípios, sabedorias que a Bíblia já nos ensina há mais de 2000 anos. Então, ao aplicar esses princípios, independente se você acredita ou não, com certeza você vai estar fundamentando, fortalecendo a base do seu relacionamento, independente se você esteja numa relação recentemente ou então já há muito tempo. Esses princípios não só vão permitir que você tenha uma relação próspera e duradoura, como também uma relação saudável e, claro, muito abençoada. E, se você segue a Bíblia, eu estou usando a versão NVI, tá? NVI. E se você não segue, fica tranquilo que as passagens que eu vou trazer aqui vão aparecer aqui na tela e você não vai ficar perdido mesmo que você não conheça a Bíblia, tá bom? Vamos lá. O primeiro princípio que eu separei aqui é amar incondicionalmente, assim como Cristo ama a igreja. Em Efésios 5:25 diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Este princípio está dizendo que os cônjuges, o casal, deve buscar amar o seu parceiro, a sua parceira de forma sacrificial. Isso não quer dizer que você deva abdicar de quem você é. Mas quando nós estamos falando de um relacionamento, nós estamos falando de algo que, pelo menos na sua grande maioria, está construindo isso para uma vida inteira. E não basta apenas você estar com a pessoa, você precisa se sacrificar. Entenda que esse sacrifício não é se podar, não é se anular, mas sim buscar o melhor para que vocês possam viver cada dia dessa relação de forma abençoada, de forma próspera. Isso não quer dizer que não vai haver problemas, que não vão haver crises. Isso vai haver e são justamente, justamente estas crises, estes desafios que fazem com que a relação amadureça, cresça. Porém, são estes princípios básicos, porém de muita sabedoria que a Bíblia nos traz, que permite que a nossa relação se torne forte. Então, assim como Cristo demonstrou amor, um amor incondicional pela igreja, os casais também devem refletir sobre esse amor no seu relacionamento, cultivando o cuidado, cultivando a paciência e, claro, cultivando o perdão, tá bom? O segundo princípio que eu trago para vocês é: trate o seu cônjuge com dignidade e respeito. Se você pegar sua Bíblia em 1 Pedro, o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Este princípio, ele destaca o valor de tratar o cônjuge com respeito, com dignidade, reconhecendo a sua importância, reconhecendo o seu papel dentro do relacionamento, compartilhando com ele o quanto ele é importante, compartilhando com ele as responsabilidades dessa relação como iguais, porque num relacionamento ambos são iguais. Ambos têm o mesmo nível de hierarquia. E este princípio, ele nos traz o quanto nós temos que ter como objetivo fortalecer essa comunhão, essa unidade conjugal. E claro, seguindo os princípios bíblicos, honrar a Deus. O casal, ele se torna de fato um só. Isso não quer dizer que eles vivam grudados e que cada um não vai mais ter a sua individualidade, o que é algo extremamente importante nos relacionamentos. Mas quer dizer que esse casal, ele tem que pensar junto, com os mesmos objetivos, para que esse relacionamento esteja sempre crescendo. E diante das dificuldades, eles tenham a força necessária para que um possa ajudar o outro a crescer, a se movimentar, a se fortalecer e, claro, amadurecer. O terceiro princípio que eu trago para vocês é: escute antes de falar, para que a ira seja evitada. Também no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia nos diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse princípio, ele fala o quanto a comunicação, algo que eu falo tanto aqui no canal, comunicação assertiva, escuta ativa, ela é importante. A comunicação, ela exige paciência, ela exige principalmente autocontrole. Esse princípio, ele destaca o quanto, ou melhor dizendo, ele nos encoraja o quanto os casais devem ouvir o outro, um ao outro, com empatia, com paciência. E aí entrando, para evitar a ira, respostas impulsivas ou então atitudes que nós entendemos que estão sendo dominadas pela raiva. A partir desse princípio, você não só começa a se perceber, a ter mais autocontrole, inclusive diante da sua ira. Por isso que ele fala: escuta tudo antes, não seja precipitado em falar, não corte o seu parceiro. Se você tá com a cabeça num turbilhão, escuta o outro e fala: me dá um tempinho para eu poder respirar e assimilar isso daqui, senão eu vou acabar respondendo algo que nem eu sei de fato o que tá acontecendo. Então, isso é autocontrole. Este é o momento em que nós, ao nos percebermos e entendermos os nossos limites, é que a gente vai aprender a melhor lidar com o outro. Perceba que esse princípio, ele não só fala de como eu devo tratar e olhar para o outro, mas ele está falando de puro autoconhecimento. Porque para você se autocontrolar, para você aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com a sua ira, que é uma emoção inerente ao ser humano, você precisa se conhecer, você precisa entender: puta, aqui disparou um gatilho, deixa eu recuar, deixa eu respirar. Inclusive, se você está com problemas de comunicação dentro do seu relacionamento, confere este meu vídeo aqui, que eu falo justamente como lidar com a falta de comunicação dentro do casamento. O quarto princípio que eu trago para vocês é: incentive o seu cônjuge a buscar os seus sonhos e chamados. E esse trecho, esse ensinamento, ele vem de Provérbios. Se você pegar sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 3, capítulo 16, versículo 3, Provérbios dirá o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele não está falando apenas que tudo aquilo que você está fazendo, que tenha um propósito e esse propósito seja para honrar a glória do Senhor, mas como também você deve sim incentivar o seu parceiro ou a sua parceira a buscar, a trabalhar o seu propósito.
Quantos casais eu não atendo, principalmente mulheres, em que o marido, infelizmente, não apoia nos seus propósitos, não apoia naquilo que ela deseja fazer e, claro, que está em sintonia com o casal, que está em sintonia com a vida. É muito importante que nós não sejamos apenas aquela pessoa que está ali como homem ou mulher fazendo o seu papel bonitinho diante da sociedade, porque isso é lindo. Agora, o quanto você incentiva a sua esposa a crescer, o quanto você incentiva o seu marido a crescer, a evoluir. E não só isso, também os seus filhos, porque esse mesmo princípio, ele nos chama, nos convida a levar essa sabedoria, a levar esse princípio aos nossos filhos, a todos que estão à nossa volta. Então, esse princípio, além de permitir, né, nos convidar a incentivar o nosso parceiro a olhar e viver e trabalhar dentro do seu propósito esse dado por Deus, mas também dentro desse contexto bíblico, a orar junto, a confiar na graça divina, a confiar no Senhor, e a partir disso, um incentivando o outro, para que ambos possam crescer com fé e com muita coragem. O quinto princípio bíblico que eu trago para vocês aqui é: agradeça a Deus diariamente pelo casamento. Isso é uma coisa que eu falo constantemente em todos os meus vídeos. Se você viu esse vídeo até aqui, já coloca aqui, ó, Alex, eu vi o vídeo até aqui e concordo com tudo isso. Comenta aqui embaixo. Todos esses princípios, eu poderia falar eles para vocês sem ao menos dizer que são princípios bíblicos. São princípios que estão escritos aqui há mais de 2000 anos. Então é muito importante, tá, que você entenda que não é apenas para você que é crente, que é cristão, mas também para você. Abra sua mente para recolher aquilo que existe de bom ao nosso redor e aplicar na sua vida para você transformar a sua vida. Nesse quinto princípio que eu trouxe para vocês aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: tem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso está no Novo Testamento, caso você não conheça a Bíblia. A gratidão, ela tem um poder gigantesco de transformar as nossas perspectivas. Ela não só transforma nossas perspectivas, como ela fortalece o vínculo conjugal. Esse princípio, ele nos lembra o quanto nós, como indivíduo, dentro de uma relação, devemos reconhecer o quanto o casamento, ele é uma dádiva divina. E o quanto nós precisamos cultivar essa relação com o coração grato. E fazendo desta maneira, isso só vai nos trazer alegria, só vai reforçar a presença de Deus dentro dessa relação, assim como vai fortalecer o relacionamento. Porque a partir desse momento em que você agradece, mesmo diante das crises que todo relacionamento tem, você encontra a força necessária para crescer como indivíduo e crescer como casal, e isso é extremamente importante. Inclusive, qual é o princípio que está faltando ou que você acredita que falta no seu relacionamento agora? Comenta aqui embaixo, eu quero ler e responder para você também. Bom, antes de nós terminarmos, eu tenho uma coisa muito bacana para vocês. Venha conhecer o meu novo projeto Família Blindada. Para você saber mais sobre isso, clica no link que está aqui na descrição. Você vai ter acesso às informações, como funciona, o que ele vai te proporcionar, mas o próprio nome já diz, Família Blindada. Não só o casamento, mas toda a sua estrutura familiar, tá bom? O fato, para finalizarmos, é que esses princípios bíblicos, eles nos lembram o quanto que um relacionamento sólido, ele não acontece por acaso, mas ele é construído sim com amor, com respeito, paciência e muita fé. E quando abrimos a mente para aderir a princípios de sabedoria, seja da Bíblia ou seja de qualquer outro lugar, nós nos permitimos a crescer com Deus, nos fortalecendo, nos unindo e permitindo que esse relacionamento se torne saudável,
duradouro e, claro, muito abençoado. É dessa forma que você vai construir um relacionamento inabalável na sua vida. Eu deixo aqui um beijo enorme no coração de vocês. Espero que esse vídeo tenha valido a pena. Curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Que a paz, que fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês. Toda a minha paz. Valeu!